capítulo 8 de Mateus, no versículo 28. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, no capítulo 8, e o versículo de número 28 em diante. Essa passagem, ela tem também no livro de Marcos, no livro de Lucas, mas eu estou lendo esta por ser a mais curtinha, uma das mais curtas, e permitir nós depois fazermos os comentários. Bom, acompanha comigo então. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam dizendo, os demoniados, verso 29. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram que se retirassem do seu território. Amém? Senhor querido, esta é uma ministração que nós precisamos muito mesmo da unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor meu Deus, dos Teus filhos que estão aqui, sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos que estará assistindo, participando conosco pelas lives, Senhor. Por isso eu quero orar mais uma vez, Senhor, e pedir que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, o entendimento, a revelação, para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam completamente libertas, Senhor, e aconteça uma grande revolução na vida dos Teus filhos, Senhor, aonde estiverem, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Podeis assentar, querido? Graças a Deus. Eu quero primeiramente colocar o cenário para você entender. O que aconteceu aqui, aconteceu logo após a ministração da terça-feira passada, né? Quando eu ministrei sobre a tempestade, né? Sobre o Senhor Jesus controlar, Ele dominar a tempestade, né? Então, por que aconteceu aquela tempestade, né? Por que aconteceu aquela tempestade? Aconteceu aquela tempestade porque tinha um propósito de Deus em trazer algo extraordinário, né? Algo extraordinário, fazer algo extraordinário na vida desses homens. Eles estavam aprisionados, eles estavam dominados pelo diabo. Eles estavam dominados pelo diabo. E por que eu falei, queridos, eu mandei mensagem para todo mundo, falei: assista, participa conosco, porque é muito importante, né? E eu procurei até evitar falar do endemoniado, porque as pessoas, elas têm aquele pavor, endemoniado, né? Só que acontece o seguinte: existem diversas formas, níveis em que o demônio atua na vida das pessoas. Aqui, esse caso é o caso mais grave. É a situação em que a pessoa perde total controle da sua vida. O demônio passa a controlar a sua vida de uma forma muito extrema. Porém, o bicho é tão sujo que ele trabalha de formas diferentes, de forma sutil. A pessoa está dominada,
ela não está fazendo o que ela quer, ela está fazendo a vontade do diabo, e ela ainda acha que está fazendo a sua própria vontade, né? Então, é por isso que eu falei, participa, para você compreender, para você receber a revelação, o entendimento da palavra, através do Espírito Santo, para que a sua vida seja transformada pela libertação, em nome de Jesus, pela libertação. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, ela é um presente de Deus para os filhos de Deus, para que os filhos de Deus vivam a vida que Ele planejou, uma vida abundante, uma vida livre, né? Porque quando o homem peca, ele fica preso. Pecou, ele está preso, né? Então, Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, e Ele fez tudo isso para quê? Para que eu e você fôssemos livres. Esse é o propósito, né? Livres, salvos em Cristo Jesus. Então, esse cenário é um cenário de pós-tempestade. Essa província chamada Gadara, que era onde moravam os gadarenos, era uma província junto com as outras 9, e essa cidade, essa província, era de povo gentil, não era de povo judeu. Por isso você vê que eles cultivavam porcos, né? Sendo que o judeu tinha esse animal como um animal imundo, então eles não criavam porcos, né? Então não eram judeus, esse povo gadarenos, os gadarenos, era um povo gentil, né? Gentílico, e eles moravam do outro lado da Galileia, né? Do outro lado do mar da Galileia, né? Por isso que eles passaram de barco, e no meio do mar se levantou uma grande tempestade. E normalmente, querido, quem trabalha com libertação, acontece muito isso. Nós combinamos com a pessoa uma ministração de libertação. Aí começa o levante. Oh, meu Deus do céu, acontece um monte de coisa, um monte de situações. Para quê? Para que a pessoa não vá até a ministração, ou a quem vai ministrar não chegue até o local da ministração. Então, você precisa entender. Quando você está a caminho da tua libertação, se levanta tempestade, se levanta luta. Então você tem que ser determinado, você não pode desistir, você tem que persistir, você tem que continuar, você tem que seguir em frente. Amém? Amém? Então, o teu foco, o teu objetivo é: eu vou alcançar, eu vou chegar lá, eu vou ser liberto, eu vou alcançar a plena libertação em Cristo Jesus. Amém? Então, essas 10 cidades formavam juntas um lugar chamado Decápolis. Decápolis, tá? Vem de 10, Decápolis. E nós vamos ler aí, vai colocar aí em Mateus no capítulo 4, versículo 25, que quando Jesus pregava, tinha algumas pessoas de Decápolis que tinham ouvido falar de Jesus e que seguiam Jesus, que acompanhava Jesus. Só para você ver, para você perceber que lá havia alguns moradores que faziam isso. Olha lá: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, mesmo de Decápolis, era um povo gentil, mas ao ouvir falar de Jesus, dos milagres de Jesus, eles procuravam Jesus. Amém? Amém? E eu quero que você entenda que Jesus, até a palavra de Deus diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam, né? Porém, o plano de Deus nunca foi enviar Jesus para um único povo, só para os judeus. Não. Você vê que ali vários povos, várias nações, várias cidades, vários tipos de pessoas estavam ouvindo Jesus, né? E hoje o evangelho alcançou todas as nações. Então o Senhor, ele não veio apenas para os judeus, ele veio para os judeus, para que através dos judeus a palavra se espalhasse para todo mundo. Amém? Amém? Assim como hoje existe um povo chamado igreja, um povo chamado filhos de Deus,
que são escolhidos, são chamados, tá, para serem filhos de Deus, mas não exclusivamente, não, para serem o canal de Deus para levar o reino para todas as nações, para todos os povos. Então a cura, a salvação, a libertação, a vida abundante em Cristo Jesus não é para um pequeno público, mas é para todas as pessoas. Jesus morreu por todos os homens, para que todos fossem salvos. Amém? Amém? Então eu quero que você guarde bem isso, porque a palavra de Deus, ela é incisiva. Esse texto que nós lemos em Mateus 8, 28, que nós lemos aí, ele fala de 2 endemoniados, tá? 2 endemoniados. A situação, preste bem atenção, eles eram endemoniados. Então, diante do olhar da comunidade, o que era? Endemoniado. O que mais? A palavra de Deus diz que eles viviam nos cemitérios. Eles viviam com os cadáveres, eles viviam nos cemitérios, né? Então, nós observamos, primeiro, eles eram gentios. Segundo, eles eram endemoniados. Terceiro, viviam no cemitério. Qual que era a situação desse povo diante da comunidade judaica? Esse povo, esses caras aí, não tem jeito. Para esses aí, não tem solução. Isso aí, só a morte, né? Só a morte. Então, muitas vezes, nós, as pessoas, olhamos e falamos, isso aí, ó, né? Isso aí tem jeito, tá? Tem uns que falam assim, isso aí só Deus, mas querendo dizer, na expressão só Deus, como quem diz isso aí, ó, tem jeito, tá? Porque para dizer assim, só Deus, é no sentido de falar assim, olha, o único que pode fazer alguma coisa por ele é Deus. Aí é diferente. Aí eu estou afirmando que Deus pode e vai fazer alguma coisa por aquela pessoa. Amém? Assim como Jesus. Veja, olha a situação desses 2 homens. Olha a situação desse endemoniado, né? Desses endemoniados. Mesmo assim, Jesus amou e os libertou e transformou a vida deles. Então eu quero que você entenda que Deus não olha assim circunstância, Deus não olha assim a situação da pessoa como ela está, mas Ele vê a essência da pessoa, e todos são justos, puros diante dos olhos do Senhor, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém? Então, quando Deus olha, Ele nos vê sobre a ótica. Então o versículo 28 fala que eles vinham do sepulcro. Eles eram ferozes. Ninguém podia passar pelo mesmo caminho. Se eles estavam lá no caminho, as pessoas já sabiam, olha lá, o demoniado, sai fora, não passa pelo caminho, que você passar, você vai apanhar, ele vai te bater, eles vão te morder, eles vão te machucar. Então as pessoas já sabiam, né? Olha a situação. Diga para alguém que está perto de você, olha a situação. Ficou fraco, eu não gostei não. Diga de novo, olha a situação, né? Que situação, gente? Que situação? Alguém tinha alguma expectativa, alguma esperança em relação a esses homens? Será que alguém olhava e falava assim, puxa, esse moço ainda vai ser alguém na vida, né? Será que alguém olhava e dava algum valor para eles, né? Será que eles mesmos viam alguma esperança, algum futuro neles mesmos, né? Então, veja que a intenção e a ação do maligno na vida do homem é matar, roubar e destruir. É isso que o diabo quer fazer. Esse negócio das pessoas falam assim, não, o diabo ele tem um lado bom. Se você fizer tudo direitinho, ele também é bom, ele também dá as coisas. Vai, você é livre, né? Mas um conselho eu vou te dar, ele vai te enganar e ele vai te matar, roubar e destruir tudo na tua vida, né? Então sai fora. Agora, uma coisa que nós não podemos negar, ele tem força, ele tem poder, ele é astuto, né? Então nós não podemos vacilar. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz, vigiar e orar. Amém? Amém ou não amém? Uma coisa importante que a Bíblia fala, e isso eu tenho no meu coração, na minha mente,
sabe, o tempo todo assim, ó. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diga comigo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. De novo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vem com as tentações, ou falando, ou mostrando um cheiro, um perfume. Ele tenta, né, nos encantar, né? O que eu preciso fazer? Resistir. Resistir. Se eu resistir, ele está perdido. Amém ou não é? Eu tenho que resistir. Observe então, meu querido, que nesse cenário todo, olha só que coisa maravilhosa, surge Jesus. Não havia esperança, não havia qualquer sonho, qualquer plano, mas de repente, vindo de uma tempestade, saindo do meio de um mar revolto, Jesus enfrentou tudo aquilo para quê? Para libertar aqueles homens, amém? Para trazer, para fazer uma revolução na vida desses homens. Jesus, uma esperança. Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é a solução para a tua família, é a solução para a tua casa, é a solução para o teu casamento. Jesus é a solução para todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa, eu vou profetizar: tem libertação chegando aí na tua casa, tem libertação chegando aí na tua vida, amém? Eu quero ler um versículo em Colossenses 1:25, que eu quero que você entenda. Duas leituras rápidas que eu vou fazer. Diz assim: eis que estou feito ministro, Colossenses 1:25. E eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo diz esse texto aqui: do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E eu quero declarar uma coisa, ouça o que eu vou falar: eu estou feito ministro, o Senhor me colocou, me estabeleceu como ministro de libertação. Receba isso na tua vida, e eu vou declarar a palavra de libertação, e você será liberto aonde você estiver. Segundo, em Lucas no capítulo 4, veja bem, Lucas no capítulo 4, versículo 18 e 19, a palavra de Deus, ela nos diz, o Senhor Jesus, ele abre o livro em Isaías, e ele lê assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados do coração. Leia comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os contritos do coração. 19, a proclamar libertação aos cativos de coração, restauração da vista do cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? 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 Eu quero dizer, o Espírito, esse Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, ele está sobre mim, está na minha vida, está na vida daquele que recebe Jesus como Salvador da sua vida. Não é um privilégio unicamente meu, mas eu estou dizendo para você, como ministro do Evangelho, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu estou cheio da unção para ministrar uma palavra de libertação nessa noite, para que a sua vida seja revolucionada em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora acompanhe comigo em Marcos no capítulo 5. Marcos no capítulo 5, eu preciso correr aqui para nós chegarmos na parte que eu quero enfatizar aqui bastante. Marcos no capítulo 5, versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: e quando viu Jesus, nesse texto de Marcos, deixa eu só enfatizar, o evangelista Marcos, ele não fala de 2 gadarenos, ele fala apenas de um gadareno, ele focou em um gadareno, por isso você não vai ver o plural, você vai ver o singular aí, só para você entender. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Olha, eu quero ir ponto a ponto para você perceber. E quando viu, ele correu e adorou. O endemoniado viu Jesus, correu e prostrou-se, adorou. Entenda
Olha isso, olha que coisa tremenda. Alguém assim podia falar: uau, glória a Deus, aleluia. Mas era o demônio na vida, os demônios na vida do homem. Então eu quero que você entenda que os demônios, eles conhecem a Deus. Os demônios temem a Deus. Muitos homens conhecem a Deus, temem a Deus, só. Então eu quero dizer, não adianta apenas conhecer, não adianta apenas temer. Tem que entregar toda a vida e servir, fazer a vontade de Deus. Não adianta ser teólogo, pastor, ser apóstolo, ser bispo, ser papa. Não adianta absolutamente nada dizer eu conheço e mostrar conhecimento. Não adianta fazer pose, fazer isso, fazer aquilo. Não, precisa amar, entregar toda a vida e se dedicar a fazer a vontade do Pai. Jesus é o exemplo. Ele diz assim: eu vim e eu estou falando as palavras que meu Pai mandou falar. Eu estou fazendo a obra que o meu Pai mandou fazer. E ainda quando ele faz um pedido para o Pai, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cara, todavia seja feita a tua vontade. Então quem serve a Deus verdadeiramente, está sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Está sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Então eu quero que você perceba que nesse quadro ele chega, prostra assim e se fala: meu Pai, que situação. Agora veja no verso 8, Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus começou a expulsar os espíritos que estavam naquele homem. E agora eu quero que você veja que quando isso está acontecendo, os demônios eles resistem, eles ficam ali batalhando. E Jesus, então os demônios falam assim: o que tenho eu contigo? Não me atormentes. O demônio, a presença de Jesus atormenta os demônios. A presença de Jesus atormenta os demônios. Então, eu quero que você veja assim que ele fala uma palavra que me deixou assim, eu fiquei pensando: Senhor, que coisa tremenda. Eles falam: que tenho eu contigo? Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 29, ele diz assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Lembra, eu li no começo. O demônio fala assim: vieste aqui. Ué, vieste aqui. Então tem dois sentidos para mim. Ele sabia que Jesus era do céu. Vieste aqui na terra atormentar antes do tempo. Ou seja, os demônios sabem que o tempo dele está contado. Os demônios sabem que tem uma hora em que eles vão para um lugar onde eles vão passar toda a eternidade, aonde haverá pranto e ranger de dentes, aonde o pranto não cessa, o ranger de dentes não para, e o sofrimento é eterno. Eles sabem disso. Por isso eles falam para Jesus: viesse nos atormentar antes do tempo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a palavra de Deus mostra claramente esse ponto. Diz assim: e o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Diga amém, diga glória a Deus. Estaremos livres do diabo e de todo aquele bando para todo sempre. Haverá paz na terra. Haverá paz na terra. Os que estiverem vivos nesse tempo
viverão o paraíso na terra. Paraíso no sentido que vai haver paz, vai haver comida, vai haver, moradia, vai haver tudo de bom e do melhor, porque é isso que Deus quer para os seus filhos, amém? E esse tempo está chegando. Só que os demônios falam assim: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles estão sempre querendo questionar. E você vai entender que eles falam também: vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Na reação daquelas pessoas, daquela província, você vai perceber já já. Os demônios conheciam Jesus, os demônios temiam a Jesus, os demônios sabem o seu destino. Eu quero dizer mais uma vez: não apenas conheça Jesus, não apenas tema a Jesus, mas sirva-o de corpo, alma e espírito, amém? Sirva-o com todo o seu ser, com toda a tua vida. Voltando ao texto, no versículo 9, o Senhor Jesus então pergunta: qual é o teu nome? Olha que coisa tremenda. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Porque naquele tempo o inimigo ficou ali batalhando, e para deixar registrado na Bíblia, presta atenção, não é para eu ficar toda hora perguntando o nome do demônio, não é isso não. Só com o propósito que o Espírito de Deus tem, amém? Então, Jesus perguntou por quê? Porque Jesus sabia que ali não tinha um demônio. Jesus sabia que ali tinha algo mais. Então, eles mesmos respondem: o meu nome é Legião, porque somos muito. E legião tem a ver com uma expressão relacionada ao exército romano, que uma legião ia de 3.000 soldados a 6.000 soldados. Uma legião era de 3.000 a 6.000 soldados. Ou seja, tinha demônio ali para dedéu. Tinha muito demônio. Nós não sabemos a história desse homem, do gadareno ou dos gadarenos. Nós não sabemos o que aconteceu na sua descendência, na sua ascendência, para que ele tivesse essa situação. Nós não sabemos o que tinha na sua descendência. Porém, uma coisa nós podemos entender: que esses demônios tinham alguma legalidade. Preste bem atenção. No versículo de número 10 diz assim: e rogava-lhes muito que não os enviasse para fora daquela província. Por que os demônios não queriam sair daquele lugar? Por que os demônios não queriam sair dali? Então, nós podemos entender porque eles tinham legalidade. Ali eles se sentiam à vontade. Eles se sentiam acomodados, estavam em casa, fazia e desfazia do que queria. Então, os demônios, eles pegam território. Eles pegam território e eles colocam um círculo de domínio ali, e ali eles ficam. Mas quando Jesus chega, a transformação chega junto. Meu amado, olha o que o inimigo fez com essa vida. Falando de um gadareno, o homem não tinha vida social, vivia no cemitério e comia restos. Diz uma outra passagem que ele não conseguia ficar com roupa no corpo, ele ficava nu. Também não conseguiam prender ele. Quando prendia ele, colocava correntes. A força do demônio era tão grande, o demônio agia na vida dos demônios, que ele fazia assim, como se fosse de papel. Então, para você entender o poder que existe no demônio. E outra coisa que é importante que nós vamos entender são as legalidades. Se você perceber, eu quero voltar um pouquinho lá nessa cidade de Gadara. Diz o seguinte: os gadarenos, foi fundada por comerciantes gregos e por forasteiros. Esses camaradas vieram
fazer ali para quê? Ganhar dinheiro. Quando os porcos, os demônios pediram para ir para os porcos, e os demônios se precipitaram com os porcos pelo precipício, eles ficaram desesperados, falaram assim: uau, perdemos dinheiro, vamos perder mais, vamos mandar esse homem embora daqui, está estragando o nosso negócio. O que vale mais é uma alma ou os porcos? O que vale mais é uma alma ou o dinheiro? A maioria das guerras, por que é? Para ajudar o próximo. A maioria das guerras é para quê? Poder, dinheiro, domínio. Maioria, posso dizer todas, né? Nunca tem uma outra intenção, não. Sempre essa. Então, o princípio dessa legalidade está na fundação daquele lugar. Foi fundada com a intenção de explorar, de ganhar, de conquistar, de explorar o máximo possível. Então nós percebemos no capítulo 8 de Lucas, verso 31, preste atenção, que os demônios, eles pedem, eles clamam para que não mandasse eles para o abismo, porque Jesus poderia pegar e falar para eles: suma daqui, sai daqui, vai para o abismo. Jesus é Deus. Então eles falam: não nos manda, não nos manda embora daqui, não nos manda para o abismo, deixa a gente aqui mesmo. E aí eles viram passar os porcos, e eles pediram então para sair do homem e já entrar nos porcos. Então tome muito cuidado quando falar assim: ô espírito de porco, porque a intenção da pessoa falar assim: ô espírito de porco, é dizer que a pessoa está com demônio. Cuidado. É uma forma indireta, mas né? Então nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque nas nossas palavras tem poder. Sua vida, sua casa, hoje, sua vida, sua casa, sua família ficarão livres dos espíritos malignos em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? As manadas de porcos, Jesus deu a permissão, e era um número de mais ou menos uns 2.000 porcos. E os demônios entraram nesses porcos, e os porcos caíram no despenhadeiro. Então, e aí os moradores, as pessoas, os caras que estavam cuidando dos porcos lá, né? Os pastores de porco, os cuidadores, correram, foram para a cidade, foram pelos bairros, pelas vilas, falando: olha, aquele endemoniado lá, aqueles endemoniados foram libertos por Jesus. Mas os espíritos, os demônios saiu, entrou nos porcos, e os porcos pularam no mar lá e morreram 2.000 porcos. Então as pessoas todas correram para ir até onde Jesus estava. Amém? Amém ou não amém? Para ser liberto? Lamentavelmente não. Eles foram até Jesus por curiosidade. Eles foram para Jesus e depois eles pedem para Jesus no verso 17: sai do nosso território, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha cidade. Lamentavelmente, muitas pessoas têm feito isso, têm pedido para Jesus: ó, Jesus, nos Estados Unidos foi fundado por ingleses, cristãos, e eles viajaram, descobriram aquele lugar onde é os Estados Unidos, e ali eles começaram uma colônia, e a base americana, o que era? Cristo. A base da Constituição, Bíblia, Palavra de Deus. Nas escolas, Cristo, oração, leitura da Bíblia, ensino da Bíblia. Alguns anos atrás, séculos atrás, os Estados Unidos falou: nós não queremos mais Jesus nas escolas, nós não queremos mais Jesus nas repartições públicas. Tiraram todos os símbolos, tiraram todas as Bíblias, e todo lugar tinha uma Bíblia.
tiraram. Quando em 11 de setembro houve aquela tragédia do World Trade Center, chegaram para um evangelista, para a filha de um evangelista, e falaram para ela: aonde está o Deus que vocês pregam? O Deus de vocês largou os Estados Unidos? Abandonou os Estados Unidos? Ela falou: não, o Deus que eu sirvo, que você está falando aí, ele é educado. Enquanto vocês falaram para ele: entra na nossa casa, entra na nossa escola, entra nas repartições públicas, ele estava lá guardando e protegendo os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos falou: sai, nós não precisamos mais disso. O resultado é isso daí. Então, meu querido, minha querida, hoje a tua casa, a tua vida, a tua família, receba Jesus hoje em nome dele, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai no versículo 15 que eu vou para a parte final. No versículo 15, eles voltam curiosos e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, aquele que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. No texto de Lucas, capítulo 8, versículo 35, diz que ele está assentado aos pés de Jesus. É isso mesmo? Está sentado aos pés de Jesus. Oh, maravilha! Ele não estava mais no túmulo. Ele não estava mais sendo motivo de medo das pessoas. Olha lá um endemoniado, sai, passa longe. Eu imagino assim, tá? Nada contra a barba, essas coisas não, mas eu imagino que ele era barbudo, bigodudo, cabeludo, maltrapido assim, não tinha nem trapo, era pelado. Aqui diz que ele estava vestido, perfeito juízo. Então alguém pegou, cortou o cabelo, fez a barba, pôs uma roupa, passou um perfume, e ele estava lá aos pés de Jesus. É o melhor lugar para estar. Aos pés de Jesus é o melhor lugar. Amém? Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Então eu percebo aqui que esse homem assentado, vestido em perfeito juízo aos pés de Jesus, que diferença! Lembra que eu falei? Que situação! Lembra do começo? Que quadro, que situação! Agora você vai dizer para mim: que diferença! Diga: que diferença! Quando o homem é liberto, há uma transformação, uma mudança, uma revolução na vida dele. Amém? E ele está ali aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus, né? Então, e essas pessoas falaram: Jesus, sai daqui, vai embora do nosso território. Por quê? Eles não queriam mudança, eles não queriam ser libertos. Então uma das coisas que eu e a pastora nós sempre perguntamos e ensinamos nossos filhos é perguntar para a pessoa: você quer ser liberto? Porque a libertação vai trazer uma mudança na sua vida, vai mudar a sua vida, né? Você quer mudança? Você quer transformação? Quer, então amém, nós vamos orar e você vai ficar liberto. Caso contrário, é melhor você ficar do jeito que você está, né? Porque senão nós vamos orar, vai sair, depois você vai abrir a porta e a situação vai ficar muito pior, muito pior. Então eu pergunto nessa noite: você quer ser liberto? Você quer ficar livre de tudo quanto é vestígio de demônio na tua vida? Seja do mais simples até o endemoniado, essa situação desse endemoniado. Eu quero que você pense e me responda, porque eu vou orar por você daqui a pouco. O homem liberto pediu para ficar com Jesus. Olha que coisa linda. Ele falou: Jesus, deixa eu ficar com o Senhor, mas eu quero que você diz. Jesus diz assim: vai para a tua casa. Coloca aí para mim. Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Está entendendo ou não? Por quê, pastor? Olha que coisa linda, Bia. Jesus não estava interessado só no gadareno, naquele homem. Ele estava interessado em algo mais. Amém? Você captou aí? Vai para a tua casa,
e para os teus. Ele não está interessado só em você, Ele está interessado na tua casa, está interessado na tua família. E a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 16, versículo 31, se não me engano: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Amém? Se você crê, hoje você recebe e deixa Deus trabalhar, que a tua família vem também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu vejo que, olha que coisa, presta atenção, o homem já estava ali sentado aos pés de Jesus e tal. Que quadro lindo, né, Janaína? Coisa linda. Mas olha que coisa mais linda ainda, versículo 20, né? Versículo 20: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos aquele homem que a turma tinha medo, Natan, agora as pessoas vinham até ele para ouvir ele contar o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito na vida dele, Wagner. Coisa linda. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Coisa linda. Amém? Amém? Em Lucas 8:39, o texto diz que ele foi apregoando por toda a cidade. Ele começou ali naquela cidade, e só que o texto de Mateus aí que nós lemos, ele fala em Decápolis. Ele não ficou só naquela cidade dele, ele foi, né? Igual aqui, Campo Limpo. Não ficou em Campo Limpo, foi para Várzea, para Jundiaí, para Jarinu, e ele foi falando de Jesus para todo mundo. Amém? Amém? Jesus está te libertando e transformando a sua vida. Se você está abrindo o seu coração, tá? Assim que você receber a libertação, o que Jesus quer de você? Que você apregoe, que você fale quão grandes coisas Ele fez por você e como teve misericórdia de você. Amém? Amém? Uma coisa importante entender de libertação, que é assim, ó, não é por merecimento. Aquele homem não fez nada para merecer, nada, absolutamente nada. Foi pura misericórdia. E eu? E você? Merecemos alguma coisa? Você que nos assiste? Não. É tudo pela misericórdia do Senhor. É tudo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Volte-se para sua casa, volte para os teus e anuncia: Jesus quer você e sua família. Crê e será salvo tu e a tua casa. Amém? Fique em pé, você aí no seu lugar. Eu quero te convidar para esse momento. Estão finalizando e nós vamos fazer uma oração junto com toda nossa equipe aí de ministros do Evangelho, orando junto comigo por libertação. Você que está em casa, você que está aqui, que sente que de alguma forma o inimigo tem influenciado a sua vida, não fique assim: eu acho que eu não preciso. Não. Confesse, fala: eu preciso de libertação, eu preciso me livrar disso aqui, eu preciso me livrar, né? E na hora da oração eu vou orar e você vai orar também e falar: vai embora em nome de Jesus. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, denunciando espíritos malignos, hereditários, espíritos malignos que encontraram portas abertas e que entraram nessa vida, entraram nessa casa, entraram nessa família. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, pelo nome de Jesus, nós estamos denunciando a sua vida, e em nome do Senhor nós estamos mandando embora, seja um demônio, seja uma legião, sai agora em nome de Jesus e vai embora e não volte mais. Sai agora em nome de Jesus, espírito maligno que traz opressão, que traz doença, que traz cansaço, enfado, que amarra a vida, em nome de Jesus, você está denunciado. Sai agora em nome de Jesus, essa doença que não está sendo encontrada, em nome de Jesus, sai. Essa doença que não está tendo cura, sai em nome de Jesus, vai embora, sai agora em nome do Senhor. Esse vício maldito que esse homem não consegue largar, que esta mulher não consegue largar, espírito do vício,
sai, vai embora agora, em nome do Senhor. Essa enfermidade, seja na cabeça, seja no rim, seja no estômago, seja no útero, seja no ovário, seja no baço, seja aonde for, na perna, no braço, no dedo, na mão, no olho, nariz, na boca, em nome de Jesus, nós te denunciamos e mandamos embora. Agora, sai em nome de Jesus. Junto comigo, diga: sai em nome de Jesus. Vai e não volte mais. De novo, espírito de doença, espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Vai embora e não volte mais. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero profetizar em nome do Senhor. Eu creio no que eu estou falando, que vidas e famílias serão transformadas pela libertação, em nome de Jesus. É uma palavra. Jesus disse: sai, vai embora, e eles foram embora. Em nome de Jesus, nós mandamos embora esses demônios, esses espíritos foram embora, e a sua vida, a sua casa, a sua família servirão ao Senhor e serão transformadas como este homem foi, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Muitas vidas foram alcançadas, queridos. Oh, Santo Deus, o Senhor me confirma muitas vidas alcançadas, famílias alcançadas. Diga graças a Deus.